Fala, meu aluno autorizado, seja bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação e eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Também sou conhecido como professor Arthurizando e é aquele professor que mais entrega conteúdo gratuito aqui na internet. Preste atenção, na aula de hoje você vai conferir comigo a prova para o cargo de técnicos em assuntos educacionais que aconteceu na cidade de João Pessoa, na Paraíba, hoje, dia 9/2. E eu vou ministrar aqui essa aula com o meu gabarito extraoficial. Lembre-se de que essa aula está na playlist Resolução de Provas IBFC. E eu não estou sozinho na aula de hoje. Eu conto com a presença do professor Walisson Bertoldo, de Matemática e Raciocínio Lógico Matemático, e o professor Vimerson Dantas, professor de Informática. Então não é só língua portuguesa, é matemática e é também a parte de informática. Eu não sou o dono da razão, mas darei a minha opinião sobre as questões da prova. E se o gabarito divergir, não tem problema. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã eu estarei ao vivo ministrando aula gratuita nesse mesmo ambiente e você, meu aluno, já está convidado. Todas as segundas e sextas, pela manhã, às 7h30, aula gratuita, curso completo de língua portuguesa. Vamos para a aula de número 34. Então acompanha, vem comigo para você aprender língua portuguesa. E se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui nesse número. DDD 83 99663 7794. Esse é o da secretaria, mas esse aqui é o meu. Já segue o professor Arthurizando e esse é o canal da sua aprovação. Vamos ver o que é que a primeira questão pede, é referente ao texto. Vamos lá. No início do texto, a enunciadora aponta dois tipos de normalização. Considerando as ideias apresentadas sobre eles, é correto afirmar que esse texto é muito bom porque ele vai falar daquilo que é anormal e está sendo anormalizado. E ela cita o exemplo das guerras, né? E das mortes. Muitas vezes nós normalizamos isso. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Quando alguém fala em normalizar, os riscos de normalizar o que é anormal e como não ficar insensível. Quando alguém fala em normalizar alguma coisa em 2024, geralmente é com sentido positivo. Nas redes sociais e fora delas, tenho visto convocações para normalizar de tudo, desde o corpo das mães pós-parto até conversar sobre a saúde mental no trabalho. A ideia, é claro, é romper esses tabus que podem ser inúteis. Não é que eles são inúteis, eles podem ser inúteis. E aí eu já posso eliminar uma questão, porque aqui, ó, eles que podem ser inúteis, tá? Deixa eu ver qual é a questão aqui, ó. A letra D. A ideia de normalizar alguma coisa é pouco necessária, porque rompe tabus inúteis ou perigosos. Lá ele fala que pode ser inútil, tá certo? Então, para mim, a letra D já não pode ser, tá certo? Eu posso eliminar a letra E também, porque ele vai dizer que as redes sociais são as únicas responsáveis. E no início do texto diz que são as redes sociais e outras, ó, tá aqui, ó. As redes sociais e fora delas. Então já eliminamos as letras D e E e vamos ficar agora com as letras A, B e C e vamos ver aquilo que é correto, tá certo? Vamos lá. Mas redes sociais fora delas, cadê? Tá aqui. A ideia é, claro, romper com esses tabus que podem ser inúteis e até perigosos. Mas existe outro tipo de normalização que muitas pessoas não conhecem. Ela é menos consciente e mais perniciosa e pode ser prejudicial. Então, tem aquilo que eu vou normalizar normalmente e tem aquilo que é perigoso, né? São esses dois tipos. É a normalização de tendências, situações e eventos que, na verdade, não deveriam ser considerados normais. Ela pode também ser chamada de dessensibilização ou habituação. O que é que isso acontece? Ela vai dizer aqui sobre as guerras, tá? Então, muitas vezes fica... à medida que a guerra avança, por exemplo, menos se fala. Então, nós ficamos insensíveis, que ela chama de dessensibilização, né? Então, já dá para ter aqui um ponto, vamos ver aqui. Letra A. Se apreende um sentido negativo da normalização, que será privilegiado ao longo do texto. Para mim, não é privilegiado ao longo do texto. Ela sempre fala que isso é perigoso. Então, para mim, a letra A não está certa. O sentido positivo atribuído à normalização. Para mim, não se atribui sentido positivo à normalização. Eu não enxergo isso, tá? Principalmente quando ela vai dizer aqui, ó. Olha aqui, ó. Infelizmente, as pesquisas indicam que quando uma guerra dura meses ou anos, cada semana de combate causa menos impacto do que a semana anterior. E essa dessensibilização também se aplica à nossa vida diária. Os jovens das cidades crescem lado a lado com a violência. Por exemplo, têm maior propensão a acabar pensando que a violência é normal e as pessoas
normal. E as pessoas expressam mais ansiedade com a Covid-19, quando a contagem de mortes era baixa do que quando o número de vítimas fatais atingiu centenas de milhares de pessoas. Então veja que esse normal, esse anormal que foi normalizado não é positivo. Então eu enxergo que a letra B está errada, eu ficaria com a letra C. Apesar de ter o distrator sempre aqui, eu ficaria com a C. A normalização de situações e eventos do cotidiano é perniciosa, porque é sempre produzida no inconsciente. E é isso que acontece justamente com o caso da violência no cotidiano, tá? Então, eu ficaria aqui com a letra C, porque a violência do cotidiano, o que é que ela causa em nós? Ela vai causar algo que seja normal, e isso acontece de modo inconsciente, tá bom? Então, para a primeira questão, como eu falei, eu não sou o dono da razão, mas eu ficaria aí tranquilamente com a letra C de certo, tá bom? Pronto, deixa eu ligar minha luz aqui de novo e vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, se você discorda de mim, não tem problema, deixa teu comentário aqui embaixo nos nossos comentários, na descrição do vídeo, tá? Ou então fala comigo aqui, ó, 996637794. Se preferir, vem pra cá para o Instagram, manda um direct pra mim. Combinado? Vamos lá? A segunda questão diz o seguinte: no texto encontramos vocábulos como normalizar, anormal e normalização. Em relação à estrutura mórfica, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Foram formados pelo processo de composição? Não. A composição são duas. Ou é a composição por aglutinação, ou é a composição por justaposição. O que é a composição por aglutinação? Quando eu uno palavras e ocorre perda de elementos mórficos. Plano alto, planalto. Ocorreu perda de elementos mórficos. Água ardente. Quando eu junto, ocorre perda de letras, tá bom? Isso é a composição por aglutinação. A justaposição é quando eu uno e não ocorre perdas, como girassol, couve-flor, pé de moleque. Eu pego palavras junto e não ocorre perda, tá? Então, na letra A, não pode ser, tá? E você vai entender o porquê. Possui em comum a presença de um mesmo radical? Sim. Qual é o mesmo radical? Tá aqui, ó. Normal. 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 É o mesmo radical, tá? Ou norma, né? Pronto. Para mim, letra B de bola. Seus sufixos inserem-nos na mesma classe gramatical. Os sufixos têm a mesma classe gramatical? Não. Zação é diferente de isá. Então, não tem... o sufixo não tem o mesmo sentido, não insere a mesma classe gramatical. Tá certo? Até porque na segunda palavra você tem um prefixo, né? Que vai ser A normal, o A. Trazem um morfema que apresenta a marcação de gênero? Não. Tá? Principalmente nos verbos, né? Não. Você vai encontrar o gênero nos nomes. Tem um prefixo que confere a todos o mesmo sentido? Também não. Até porque em normalizar e normalização não tem prefixo. Então eu fico aí com a letra B de bola. Tá bom? Fechamos mais um. Terceira questão. Alguém fala em normalizar alguma coisa em 2024, tá? Quem é que fala em normalizar? Quem fala? Alguém. É o termo destacado. E a questão pede para saber que tipo de sujeito é esse. É o sujeito simples. Ele está aqui, ó. É alguém. Alguém pede sujeito simples determinado. Fechamos mais um caso. 4. Vamos ver a quarta questão. A frase inicial do quarto parágrafo cumpre o seguinte papel na estruturação do texto. Aí vamos dar uma olhada lá o que é que ele cumpre, né? Vamos ver aqui o quarto parágrafo, o quarto, tá? Então eu vou encontrar aqui o 1, o 2, o 3, o 4, tá? Só conferir aqui no texto original, né? Porque eu editei tudinho, mas está certo. Vamos lá. Quando alguém fala em normalizar alguma coisa, preste atenção, em 2024 geralmente é com sentido positivo, né? Nas redes sociais e fora delas, tenho visto convocações para normalizar de tudo, corpo de mães pós-parto, até conversar sobre saúde mental no trabalho. A ideia é, claro, romper esses tabus que podem ser inúteis e perigosos. Mas existe outro tipo de normalização que muitas pessoas não conhecem. Ela é menos consciente e mais perniciosa e pode ser prejudicial. A explicação vem agora, ó, no quarto parágrafo. É assim que eu enxergo, tá, gente? É a normalização de tendências, situações e eventos
que na verdade não deveriam ser consideradas normais. Ela pode também ser chamada de dessensibilização ou habituação. Então, o que é que eu enxergo aqui? Eu enxergo aqui que ele retifica uma informação? Não. Retificar é você corrigir. Ele não corrige a informação. Ele explica, ele acrescenta, tá? Retoma a ideia do parágrafo anterior através de um contraponto. Ele retoma, mas ele não mostra o contraponto, tá? Então, não é a letra B na minha visão. Apresenta a caracterização de uma ideia presente no parágrafo anterior. Na minha visão, ele apresenta isso aí. Para mim, eu ficaria com a letra C aqui, tá? Porque, ó, ele vai dizer que ele diz aqui, ó, mas existe um outro tipo de normalização que muitas pessoas não conhecem. Ela é menos consciente e mais perniciosa e pode ser prejudicial. Aí ele vai dizer agora, ó, é a normalização de tendências, situações e eventos que, na verdade, não deveriam ser considerados nada normais. Ela pode também ser chamada de dessensibilização ou habituação. Então, quando eu venho aqui para a letra C, apresenta a caracterização de uma ideia presente no parágrafo anterior. Ele caracteriza, ele explica, ele mostra o que é. Na minha visão é assim, tá? Ele não antecipa, porque está no parágrafo anterior, antecipa a ideia que ainda não foi apresentada. Não, né? Ele fala no parágrafo anterior e depois ele explica, tá? Faz uma paráfrase é cópia, tá? De um conceito que já havia sido detalhado anteriormente, na minha visão, não. Então, eu ficaria na quarta questão com a letra C de certo. Vamos lá. O texto é construído por meio de parágrafos curtos. Por exemplo, o tempo passou, a cobertura da imprensa continua, mas esses eventos já ocupam menos espaço nas manchetes em muitos países. Tem-se o período formado por, vamos lá, ele quer saber quantas orações e quais são as orações. O tempo passou. Uma oração porque eu tenho um verbo. A cobertura da imprensa continua. Achei 2 verbos, 2 orações. Vou para o terceiro verbo, mas esses eventos já ocupam menos espaço nas manchetes em muitos países. Então aqui eu tenho 3 orações. Dessas 3, porque eu tenho 3 verbos. Para cada verbo, cada oração. Para esses 3 verbos, eu tenho aqui, ó, uma oração assindética, a segunda oração assindética e a terceira oração sindética. O que é isso? O que é uma oração sindética e assindética? Lembre-se do seguinte, síndeto é uma palavra do latim que significa conjunção. Quando eu tenho verbos ligados por conjunção, eu tenho orações sindéticas. Elas apresentam classificações. Quando elas não têm conjunção, então elas são assindéticas. Então, o que é que acontece aqui? O tempo passou e a cobertura da imprensa continua, eu tenho 2 orações. E essas orações, elas não estão ligadas, elas não são ligadas por conectivos. Quais são os conectivos? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, pois, porque, como, e, não só, ou. E eu não tenho nenhum conectivo entre uma oração e outra. Tá certo? O único conectivo que eu tenho aqui é o conectivo mas, que assim como, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, são conjunções adversativas. Então, primeiro, eu não tenho aqui orações subordinadas, como está na letra A e na letra C. O que eu tenho aqui são orações coordenadas sindéticas, uma sindética e 2 assindéticas. Então, eu elimino a letra B de bola. Então, e eu tenho coordenada assindética, tenho 2 e uma sindética. Para mim, letra D de dado, tá? Explicado aí. Sexta questão e antepenúltima, envolvendo crase, acento grave. Vamos lá. Os seres humanos precisam se adaptar a novas circunstâncias. Quem é esse a? Esse a é o a preposição, tá? Do verbo adaptar. Quem se adapta a. Por que é que você não tem o uso do acento grave, que é o que pede a questão? Tá certo? Porque a palavra que está depois dele está no plural, certo? E isso não faz com que eu não use o artigo. A verdade é essa, né? Aqui para a questão vai ser a letra E, ó. Antecede palavras que estão no plural, que é o caso, né? Que na realidade é porque não tem artigo, não é nem porque está no plural, é porque não tem um artigo, tá certo? Então vamos lá. Na letra A, por que eu elimino a letra A? A regência do verbo não exige a preposição a, pelo contrário, exigiu.
está seguido de um adjetivo feminino. Não tem nada a ver isso aí. Palavra feminina pode ter artigo, pode ter acento grave. Precede substantivo sem especificação. Também não é a letra C, tá? Letra D, acompanha um sujeito composto. Nada a ver, para mim, letra E de escola. Sétima questão, vamos lá? No segundo parágrafo, fala-se em normalizar a conversa sobre a saúde mental no trabalho. Considerando que uma empresa desenvolvesse um programa para tratar desse assunto, ela usaria um ato de correspondência oficial com texto idêntico e vários destinatários transmitindo instruções. Assinale a alternativa que apresenta a denominação desse ato. Vai ser edital ou não? O edital é quando você vai lançar um programa, tá? Um concurso, por exemplo, então você vai, né, colocar as normas lá, tá certo? Para que você, né, siga lá, faça inscrição, etc. Relatório também não. O relatório já é o fechamento. O alvará também não tem nada a ver aqui dentro dessa realidade. O que vai acontecer aqui, no meu ponto de vista, é que vai ser mandada uma circular falando que haverá um evento para se tratar desse assunto. Então, no meu ponto de vista aqui, letra D de dado, circular. Oitava questão, e essa é a antepenúltima, né? Ao comparar o posicionamento presente no título do texto com o que se encontra nos dois últimos parágrafos, notam-se abordagens para mim, eu vou ler novamente agora, mas elas vão ser opostas. Quer ver? Ó, preste atenção. Deixa-me ver aqui, tá? Qualquer coisa eu retifico o gabarito. Os riscos de normalizar o que é anormal e como não ficar insensível. Vamos lá. Normalizar o que é normal, né? Aí ele vai pedir, cadê? Deixa eu ver quais são os parágrafos. Ao comparar o posicionamento presente no título do texto e com o que se encontra nos dois últimos parágrafos. Vamos ver aqui nos dois últimos parágrafos como é que está. É claro que existem vantagens nesse processo. Até certo ponto. Deixa eu ler a partir do de cima. Em outras palavras, basta sermos expostos a qualquer coisa por tempo suficiente e aquilo estará normalizado, mesmo se for algo ruim. Tá? É claro que existem vantagens nesse processo. Até certo ponto, os seres humanos precisam se adaptar às novas circunstâncias e situações, não importa o quanto elas sejam difíceis. Então, mostra a adaptação, de certa forma, que isso não é bem positivo, é a opinião dela aí, tá? Nossa espécie provavelmente não teria ido muito longe se tivéssemos permanecido em um estado perpétuo de choque e ansiedade. Ou, pelo menos, não teria desenvolvido a capacidade emocional de imaginar, criar e resolver problemas. Mas também existem armadilhas muito claras, né? Então, por que no meu ponto de vista vai ser uma oposição? Porque ela vai falar nos riscos de normalizar o que é normal, tá? E como não ficar insensível, né? E isso, no meu ponto de vista, entra em contradição, contraponto, tá? Com os dois outros parágrafos, onde ela vai dizer, é claro que existem vantagens, e aqui ela fala os riscos de normalizar, ela fala no risco de normalizar, né? E aqui ela se contrapõe, no meu ponto de vista, tá? Até certo ponto, os seres humanos precisam se adaptar às novas circunstâncias, né? Então, isso não está mostrando essa questão da insensibilidade, entendeu? Isso é o que eu penso, né? Então, as ideias são opostas. Por que eu não colocaria equivalentes e sinônimas? Porque se elas são equivalentes e sinônimas, elas apresentam o mesmo conceito, no meu ponto de vista, tá, gente? Elas se excluem uma a outra? Não. São imprecisas? Não. Na minha opinião, elas são ideias que dão ideia de oposição. Essa é uma questão que eu fico meio que na dúvida, mas eu iria de letra E aqui. Vamos ver o que a IBFC vai dizer, né? Chegamos então no texto de Mário Quintana, Rua dos Cataventos. E eu tenho aqui, ó, da vez primeira em que me assassinaram, perdi o jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levados qualquer coisa minha. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Ele não morre aqui de fato, né? Aconteceu algo chato que deixou ele morto, mas ele não morreu, tá? Deixa eu ir para a questão, porque a questão vai falar... Tem uma questão que fala sobre isso, que eu acho que é a primeira aqui. Vamos ver aqui.
O texto 1 trata da normalização de eventos, inclusive violentos, como as mortes. No texto 2, ao tratar de assassinatos, percebe-se, né? Ah tá, eu tenho que ler o resto do texto, vamos lá. Né? Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo. O que não tem mais nada, arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Então veja que ele foi morto várias vezes, né, por várias situações. Já é um morto, matar propriamente dito, mas situações que deixaram triste, cabisbaixo, morto, né? Então vim de corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca. Adunca que significa retorcida, né? Não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas de horror, voajai, que a luz trêmula e triste, como ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Então, o que é que eu enxergo aqui? Uma referência conotativa a essa violência. Eu iria de letra A aqui, tá? O uso do assassinato para suavizar a dor, eu não vejo dessa forma. O emprego de uma símile, de uma comparação, algo similar, nos versos 1 e 2, era isso que eu ia mostrar. Ó. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi o jeito de sorrir que eu tinha. Eu não vejo aqui uma assímile, uma comparação, uma relação, algo similar, né? Mataram e ele perdeu o jeito de sorrir. Eu não vejo como símile aqui, tá? Uma antítese entre matar e assassinar. Antítese são oposições. Aqui está similar. Matar e assassinar, sim, são símiles, né? Tá? A personificação da morte, eu não vejo atribuindo característica humana a um ser inanimado. Não vejo. Tá bom? Então, nona questão ficaria com a letra A. Considerando o emprego do vocábulo destacado em o que mais mata, o vocábulo é esse aqui, é o O, tá? Não destaquei, mas é o O. Pronto, gente. Então, ó, toda vez que você tiver um O, e esse O estiver ao lado de um que, e esse que não estiver acentuado, se estiver acentuado, isso aqui é um artigo. Se não estiver, ele é um pronome demonstrativo. Né? Aquilo qual não tem nada. Então, esse O pode ser substituído por aquele, aquela, aquilo. E o que pode ser substituído por qual. Então, nós vamos ter aqui um pronome demonstrativo. Tranquilo? Eu fechei a minha parte aqui de língua portuguesa. Foram as 10 questões. Como falei, não sou o dono da razão. Pode haver divergência. E eu estou aqui para ouvir vocês. E nós podemos aí alinhar as ideias, tá? Agora, eu vou passar a bola para o professor Walisson Bertoldo. Professor Walisson, é com você. Vai lá. Fala, galera, tranquilão? Professor Alisson. E, em primeiro lugar, grande Arthur. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal Minuto Gramatical, comentando uma prova de suma importância, uma prova fantástica que aconteceu hoje para o UFPB. Então estaremos aqui com tudo comentando essa prova. Valeu, Arthur, tamo junto e simbora comentar a prova. Beleza, galera? Então, galera, você aí já vai comentando no canal, já vai comentando aí no chat, se gostou da prova, se não gostou da prova. De acordo com o que a gente vai montando aqui o gabarito extraoficial, tu também já vai dizendo acertei, não acertei, essa foi boa, essa eu vacilei. Vai dinamizando aí, vai rolando essa dinâmica massa aqui junto com a gente aqui no canal, beleza? Já deixa o like também, tá? Vai curtindo aí e vamos embora, vamos com tudo. Se eu já ir baixando aqui para nossa provinha de raciocínio lógico, que começou na questão 11. Vou aumentar aqui para a gente olhar ela direitinho. Eis aí a primeira questão, galera. Simbora, vamos atacar a questão. Diz, quanto aos conceitos sobre conectivos lógicos, analisa as afirmações abaixo. Disjunção é verdadeira se pelo menos significa no mínimo, tá? Uma das proposições for falsa. Será que isso é verdadeiro ou falso? Galera, vamos montar aqui a tabela verdade rapidinho da disjunção. Lembrando que a disjunção é o conectivo ou, tá bom assim? Então, se a gente montar a tabela verdade aqui rapidinho, proposição P, que e P o que? Verdade,
falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Agora vamos ver como é que fica essa tabela verdade aqui, tá? A galera que fez aí, já larga no chat aí qual foi o seu gabarito. E vamos ver se bate aqui com o gabarito da gente, tá bom? Vê só. Montando a tabela verdade aqui do conectivo OU. O OU, quando aparece um verdadeiro, ele já é verdade. Então, VV dá verdade, VF dá verdade, FV dá verdade, FF dá falso. No OU, o único caso que é falso é quando todo mundo é falso, né? O que ele afirmou para a gente? Que eu precisava ter, no mínimo, uma proposição falsa. Olha o que ele diz. Pelo menos uma das proposições ser falsa para que ela seja verdadeira. E isso está errado, né, galera? Eu preciso, para que ela seja verdadeira, ter, no mínimo, uma das proposições verdadeiras e não falsa. A pegadinha estava aqui. Então, para ela ser verdadeira, no mínimo uma verdadeira. Verdadeira, no mínimo uma verdadeira. Verdadeira, no mínimo uma verdadeira. Agora, quando eu tenho as duas falsas, ela é falsa. Tá bom assim? Então, essa 1 aqui é uma afirmação errada. Sabendo disso, eu vou nas alternativas, elimino a letra A, elimino a letra B, elimino a letra D e elimino a letra E. Então, só de saber essa daí, você já marcava o gabarito letra C. O Alisson, mas vamos olhar as outras para ver se realmente dava isso? Bora sim, vamos olhar as outras. Vê só. Afirmação 2. A negação é uma proposição inverte. A negação de uma proposição inverte o seu valor lógico? Sim. Se eu tenho uma proposição falsa, a sua negação deixa de ser falsa e passa a ser verdadeira. Ela inverte. E se a proposição for verdadeira? Sua negação é uma falsa. Então ela realmente inverte o seu valor lógico, tá bom? Então, se você não souber essa primeira, mas tiver certeza na segunda, então a gente já ia eliminando aqui, ó, a letra A eu eliminava e a letra D eu também eliminava. E a terceira, conjunção. Conjunção é o conectivo E, né? É verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Certíssimo. A única hora que o conectivo E é verdadeiro é quando todas as proposições são verdadeiras. Certíssimo também. Então, 2 e 3. Gabarito letra C. Nosso gabarito aqui preliminar. Mas provavelmente, quando sair o oficial, será realmente letra C, tá? Então, quem acertou, beleza. Quem errou, calma, calma. Vamos para a próxima, beleza? Segunda questão. Vai marcando o gabarito aí. Segunda questão. Uma receita de bolo serve 6 pessoas, utilizando 3 ovos e 180 gramas de farinha. Eu vou botar isso aqui, ó. 6 pessoas. Precisamos de 3 ovos. Tá? Vou deixar isso aqui guardado. E 180 gramas de farinha. Para atender 10 pessoas, agora são 10 pessoas. Para atender as 10 pessoas, serão necessários quantos ovos e quantas gramas de farinha. Tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente. Então, o primeiro valor é para os ovos e só depois para a grama de farinha. Pessoal, rapidinho aqui, por uma proporção, imagina só. Se 3 ovos serve 6 pessoas, significa dizer que um ovo serve 2 pessoas. Um ovo serve 2 pessoas. Logo, 2 ovos serve 4 pessoas. Logo, 3 ovos servem 6 pessoas, como tem no texto da questão, né? E 4 ovos serve 8 pessoas. Logo, 5 ovos servirá 10
pessoas. Então, por uma proporção, chegamos que 5 ovos servem às 10 pessoas. E, como é respectivamente, então minha resposta deve começar com 5. Então, letra A está fora, C está fora, D também, letra E também, o gabarito aqui seria a letra B. Sem nem calcular a grama de farinha. Mas vamos calcular, tá? Vamos calcular essa grama de farinha. Ora, se 180, vou mudar aqui a cor para aproveitar essa parte aqui. Se 180 serve 6 pessoas, então ao dividir 180 por 6, vai dar 30 gramas de farinha para uma pessoa. Ora, se são 10 pessoas, então basta multiplicar esse 30 por 10, que dá um total de 300 gramas para 10 pessoas, e é o que realmente temos aqui na letra B. Tá bom? Então, gabarito da 12ª questão, letra B, questãozinha de proporcionalidade. Ok? Galera, você que está ligado aí no canal Minuto Gramatical, dá uma moral aqui pro professor Alisson no professor o Alisson, tá? Vou aperrear vocês. Isso aqui, tanto é o meu Insta, e eu espero vocês lá, estamos na luta aí para chegar nos 10 mil seguidores, nos 10k, falta um pouco. Como também é o meu canal lá no YouTube, que tem muita coisa legal para você também, então espero você também lá no canal do YouTube, tá? Então, dá uma moral para mim agora nesse exato momento. Segue lá no Insta, segue lá no canal, é o mesmo, @professor Alisson, e aí a galera do Arthurizano, do Minuto Gramatical, vai dar essa moral aí. Beleza? Simbora, dando continuidade agora à 13ª questão, a prova já está pertinho de terminar, hein? Diz o quê? Quanto às proposições lógicas simples e compostas, analise a alternativa abaixo de valores verdadeiros ou falsos. Valor lógico verdadeiro ou falso, tá? A água é líquida, assim como o gelo é gasoso. Isso aqui é uma proposição simples. Gelo não é gasoso, logo isso aqui ela é falsa. Eu vou agora lá nas alternativas, elimino letra A, elimino letra B, elimino letra C. Note que as duas que eu estou em dúvidas tem como segunda afirmação falsa. Então, como na prova eu preciso ganhar ponto, eu já vou para a terceira, porque eu sei que essa daqui é falsa. Aí tem um se então. Se então. Se um número é par, verdade, eu tenho um número par. Ele é divisível por 3, falso. Basta que eu tenha um número par 10 e ele não é divisível por 3. 10 é par e não é divisível letra de marca, divisível por 3. Então eu tenho aqui um sim então com Vera Fischer. Isso aqui também é falso. Então o gabarito será a letra E. Falso, falso, falso. Tá bom assim? Mais uma respondidinha. Tranquilona, tranquilona. Só analisar aí uma tabela verdade. Foi feito aí. Tá bom? Penúltima questão da prova. Diz: em uma festa, todos os convidados comeram pizza ou lasanha. Ou lasanha. Sabe-se que, aí ele deu uns dados aqui. 10 pessoas comeram apenas, essa palavra apenas aqui, ó, é o que vai fazer você acertar a questão. Pizza, 15 pessoas comeram apenas lasanha, 5 pessoas comeram ambos. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de pessoas que frequentaram essa festa. Nós poderíamos fazer um diagrama aqui para quem comeu pizza. Fazer um outro diagrama para quem comeu lasanha. E agora, se liga aqui na maldade, viu, galera? Olha a maldade da banca. 5 comeram ambas. Então aqui eu boto o número 5. Só que, pessoal, esse povo que está aqui, ó. Esse povo que está aqui, ó. Essa galera aqui
é a que comeu apenas pizza. E foram 10. Já esse povo que está aqui, ó, essa galerinha aqui, foi a galera que comeu apenas lasanha, que foram 15. Você não precisava subtrair, porque geralmente nesse tipo de questão a gente bota a interseção e vai subtraindo os elementos. Mas eu só vou subtrair quando não aparecer essa palavrinha aqui apenas, que geralmente a banca IBFC coloca. Pode ser, às vezes ela bota apenas, às vezes ela bota só, às vezes ela bota somente. Sabe? Dessa vez ela usou a palavra apenas, então eu não preciso subtrair. Então é o próprio 10 aqui e o próprio 15 aqui. Para saber o total de pessoas, agora basta somar. 10 mais 5 mais 15, que vai dar 30 pessoas. Letra D é o gabarito preliminar dessa questão. Só para você ter uma ideia, se o cara não pensa assim, não esquece essa palavra apenas e coloca assim, ó, pizza, lasanha. Aí coloca 5 aqui e vai subtraindo. Ó. 10 menos 5, 5. 15 menos 5, 10. Quando ele somar isso aqui, dá 20. E tem 20 nas alternativas. Mas aí é a pegadinha, que eu espero que ninguém tenha caído nessa pegadinha, tá? Se caiu na pegadinha ou se conseguiu se ligar nela, bota aí no chat. Que essa foi feroz. Pra mim, essa foi a que não é que foi mais difícil, mas é a que teve uma pegadinha aí que poderia confundir o concurseiro, tá bom? Não esquece, professor, o Alisson. Te espero no Insta e também no meu YouTube, no nosso canal do concurso. Galera, última questão da prova. Essa questão aqui eu dei um macete dias antes da prova, que essa questão aqui, o macete que eu uso é o sei de mais. SDM, sei de mais. E o que é esse sei de mais, Alisson? Esse sei de mais é isso aqui, ó. O S você soma, o D você divide e o M você multiplica. Tá? Porque essa questão é de divisão diretamente proporcional. Olha o que ele diz. 2 amigos investiram juntos em uma loja de roupa. João investiu 3 mil. Vou botar aqui, ó. João investiu 3 mil. Maria investiu 2 mil. Ao final, obtiveram um lucro de 6 mil. Esse lucro deverá ser dividido de forma justa. O que significa dizer de forma justa? Quem investiu mais irá ganhar mais. Quem investiu menos vai ganhar menos. Entre João e Maria, diante do exposto, analise a alternativa correta. O que é esse soma, divide e multiplica? É isso aqui. Soma, somar quem? 2 mil mais 3 mil, que dá 5 mil. O que é esse divide? Pega os 6 mil, que é o lucro, e divide pelos 5 mil. Corta 0, corta 0, corta 0. 6 dividido por 5 dá 1,2. E o que é esse multiplica? Agora basta multiplicar. 1,2 vezes 3 mil. Aí dá o valor que João ganhou. E 1,2 vezes 2 mil dá o valor que Maria ganhou. Tá bom assim? Então vamos fazer essa multiplicação para terminar a questão. Nota que a gente não tem nem muito estresse, né, galera? Vai direto. Vamos multiplicar. Ó, 2 mil, Maria, né? Vezes 1,2. Vai dar 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2. Somando 2.400. Né? Essa soma aqui vai dar 2.400. Então, Maria ganhou 2.400. Tem aqui, Maria, 2.200 está fora. Maria, 2.600 está fora. Maria, 2.500 está fora.
Maria 2300 está fora. A única que tem Maria 2400 é a letra D. Então, vou já botar aqui que o gabarito dessa daqui é a letra D. Mas vamos provar também que João ganhou, então, 3.600. Tá? Então, vou fazer essa multiplicação aqui em cima. Vamos lá. 3.000 vezes 1,2. 0,006. 0,003. Somando isso aqui, ó, vai dar 0, 0, 0, 6 e 3. Como tem uma casa após a vírgula, bota uma casa após a vírgula, olha o 3.600 aqui. Então, gabarito, letra D. Eis o gabarito extraoficial, galera. Provinha de raciocínio lógico comentada, resolvida. Feita aí um gabarito para vocês. Espero que vocês tenham se dado super bem nessa prova. Deixa o like, curte, me segue no Instagram e também me se inscreve lá no canal do meu YouTube, @professor Alisson. Arthur, beleza? Foi uma satisfação. Estou sempre à disposição aqui para você no canal Minuto Gramatical. Beijo, vamos embora, galera. Espero o sucesso de vocês. Arthur, agora é contigo. Valeu! Valeu, professor Alisson Bertoldo. Muito obrigado pela sua participação. E agora você assiste a aula do professor Vimerson Dantas. Olá, pessoal. Professor Vimerson Dantas com vocês. Em especial, um agradecimento aqui a esse cara fantástico, ao Arthur, né, nosso professor de português. Então, eu agradeço demais por ter me convidado a participar dessa live. Fico honrado em confiar no nosso trabalho. Enfim, vamos embora para as questões de nível superior que foram cobradas hoje pela manhã na prova da UFPB, né? Então, olha só. Sobre o gerenciamento de permissões de arquivos e pastas no Windows 7 e no Windows 10, assinale a alternativa correta. Então, olha só, pessoal. Esse tipo de situação a gente entende quando vamos trabalhar com permissionamento de arquivos e pastas dentro do gerenciador de arquivos. E antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o gerenciador de arquivos do Windows 7 era o Windows Explorer. E o gerenciador de arquivos do Windows 10 é o explorador de arquivos, certo? Então, são nomes diferentes para o mesmo aplicativo, porém, os dois fazem a mesma coisa. Então, temos aqui, olha, na letra A, no Windows 10, as permissões básicas incluem somente. Então, pessoal, já percebemos aqui uma palavra muito restritiva. Somente leitura escrita não seria interessante, ok? Enquanto no Windows 7 é possível configurar permissões adicionais, como controle total. Então, nos dois, tanto no Windows 10 quanto no Windows 7, temos o controle total. Beleza? O recurso de herança de permissões está habilitado por padrão em ambos os sistemas, mas não pode ser desabilitado no Windows 7. Eu posso sim desabilitar a herança de permissões tanto no 10 quanto no 7. Letra C. No Windows 10 há um gerenciador de permissões centralizado. Então, não existe esse aplicativo aqui, viu, pessoal? As permissões são realizadas no gerenciador de arquivos, que é o Windows Explorer ou explorador de arquivos. Tanto o Windows 7 quanto o Windows 10 é possível configurar permissões personalizadas. Olha aqui, pessoal. De segurança, usando a guia Segurança nas propriedades do arquivo ou pasta. Ou seja, quando eu clico com o botão direito sobre um arquivo ou uma pasta, é exibido o menu pop-up, o menu de opções, o menu rápido, como cada autor chama de um nome diferente, e esse menu tem justamente a característica de eu solicitar. O último ícone são as propriedades, onde eu vou visualizar as propriedades do arquivo, e entre elas nós temos a guia Segurança. Perfeito? Então, questão 16, letra D de dado. 17. Sobre spam,
Assinale a alternativa que apresenta a característica principal desse tipo de ameaça é sempre operacional. Acho que foi algum erro de digitação aí. Então, esse tipo de ameaça, né, o spam, ele é caracterizado pelo seguinte: trata-se de mensagens eletrônicas indesejadas ou não solicitadas, frequentemente enviadas em massa, muitas vezes com links maliciosos ou propagandas. Então, a definição do spam é justamente por isso. Ela pode ser uma propaganda maliciosa, um link malicioso, um anúncio de um site falso, como também pode ser um anúncio legítimo de alguma empresa. Perfeito? Então, questão 17, letra B de bola. Questão 18. No programa Microsoft Excel, assinale a alternativa que apresenta a finalidade da barra de fórmulas. Olha só, pessoal. A barra de fórmulas, quando a gente abre o Microsoft Excel, a gente tem a parte superior, aonde nessa parte superior vamos ter aqui uma divisão, que é o seguinte. Aqui nós temos as ferramentas, certo? E essas ferramentas são divididas em guias. Guia arquivo, página inicial, dados, enfim. E logo aqui abaixo vamos ter um campo onde nós digitamos as nossas fórmulas, certo? Que é a barra de fórmulas. E essa barra de fórmulas, ela vai mostrar exatamente, por exemplo, se eu tiver aqui o conteúdo de uma célula, da célula A1. Se o conteúdo da célula A1 for a palavra casa, quando eu seleciono essa célula, a palavra casa vai aparecer aqui em cima. Perfeito? Na barra de fórmulas. Então, essa barra de fórmulas vai servir para permitir a edição de células selecionadas e exibir fórmulas ou valores nela contidos. Perfeito? Vamos lá para a questão 19, né? Vamos lá para a questão 19. Sobre o tema de backup de arquivos, assinale a alternativa que apresenta a função da deduplicação de dados. Então, essa característica, pessoal, a deduplicação de dados, ela é baseada na remoção de dados redundantes. Então, olha só, é o processo de identificar e remover dados redundantes antes de armazenar o backup. Ela vai fazer uma limpeza dos arquivos duplicados, né, dos arquivos redundantes, justamente para poder depois fazer a realização do backup. Perfeito? E a questão 20, para a gente finalizar nossa live de hoje, assinale a alternativa que apresenta a principal função do soquete presente na placa-mãe. Então, pessoal, soquete é um encaixe na placa-mãe. Só que esse encaixe, ele é específico para o processador, certo? Esse encaixe que a gente está falando, ele é específico para o processador. Então, permitir a instalação do processador e assegurar sua comunicação com os demais componentes da placa-mãe. Perfeito, pessoal? Vou ficando por aqui. Arthur, toca por aí, que a minha parte eu já finalizei. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, professor Vimerson Dantas. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Alisson. Valeu, galera. Eu espero que você tenha gostado da correção. Vamos ver se vai dar tudo certo. Estou à disposição para conversar com você. Lembra, todas as segundas e sextas tem aula no canal Minuto Gramatical, o canal que mais entrega conteúdo de língua portuguesa gratuito nesse Brasil. Tranquilo? Faz o A, vem arturizar e é como eu sempre digo. Cola em mim que é sucesso, porque comigo a tua aprovação é regra, não é uma exceção. Até a nossa próxima aula. Valeu!